Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Essa é a aula de número 100. Hoje nós vamos continuar o assunto sobre formulários reativos e nós vamos criar um serviço para que esse serviço forneça uma lista de estados brasileiros para a gente poder modificar o nosso campo de estado do nosso grupo de endereço do formulário. Aqui no nosso formulário nós temos os campos de endereço e o estado, ele ainda está como campo simples. Então, a ideia para as próximas aulas é que a gente consiga adicionar novos tipos de controle no nosso formulário, já que até agora a gente apenas trabalhou com campos do tipo input, que são campos mais simples. Então, nós vamos transformar esse campo de estado de um campo de input para um campo do tipo combo box ou drop down ou select. E a primeira coisa que nós precisamos é ter uma lista de estados para que a gente consiga mostrar aqui no nosso campo. Então eu já fiz uma pesquisa no Google, eu achei esse link aqui do GitHub que já tem um JSON pronto com todos os 27 estados brasileiros. Então vai ficar muito mais fácil da gente criar o nosso serviço sem ter que ficar digitando tudo manualmente. E esse tipo de informação também, como sim, não, a lista dos estados brasileiros, são informações que você não necessariamente precisa ter no seu banco de dados, porque, só para vocês darem uma olhada, esse commit aqui foi de 2013 e até hoje a gente continua tendo 27 estados brasileiros e acredito eu que isso também não deva mudar aí para os próximos anos. Então, é um tipo de informação que a gente pode ter offline na nossa aplicação sem nenhum problema. Então, para fazer isso, nós vamos criar um serviço. Então, eu vou aproveitar também para abordar um outro assunto nas próximas duas aulas, só que esse serviço nós vamos criar ele aqui dentro do nosso módulo Shared, que é o nosso módulo compartilhado, onde a gente já tem a declaração do nosso campo de debug e o nosso componente para mostrar as mensagens de erro também. Então aqui a gente pode gerar o serviço, então para isso seria o ng-gs de serviço, nós vamos gerar dentro do shared. Aqui a gente pode criar também um outro diretório para todos os serviços. Eu vou chamar de dropdown porque em futuras aulas eu também vou adicionar outras informações para que elas sejam fornecidas ao nosso componente. Então você pode fazer isso daqui, ou caso você tenha aqui a extensão de plugins do Angular, essa extensão que eu lancei de plugins do Angular tem como dependência essa outra extensão que é o Angular Doc. Esse Angular Doc aqui no Visual Studio Code também tem uma função bem bacana. Se você não quiser ficar digitando todo o caminho e à medida que o nosso projeto vai crescendo, pode ser que a gente tenha aqui vários diretórios alinhados, fica até um pouco complicado você digitar sempre o caminho todo completo. Vou criar esse diretório de serviços manualmente e através do plugin do Angular Doc eu posso clicar com o botão direito e pedir para ele gerar esse serviço. Aqui em cima eu vou chamar de dropdown mesmo, que vai ser um dropdown service, e depois de alguns segundos ele vai criar esse serviço para mim, porque ele consegue ler esse Angular CLI JSON aqui e consegue utilizar o próprio Angular CLI para fazer esse serviço aqui. E eu posso vir aqui no meu módulo, para a gente não esquecer, e colocar esse serviço no Providers, lembrando lá das aulas de serviço. Então, meu Dropdown Service vai fazer parte do meu módulo compartilhado, e como esse módulo compartilhado já está sendo importado aqui no Dataform, então nós temos aqui, e também no Template Form Module, então esse serviço de Dropdown Service vai ficar disponível também para todos esses dois módulos. Aqui a gente pode simplesmente get status br, por exemplo, e retornar alguma informação. O próximo módulo que nós vamos ter vai ser para falar sobre HTTP. Então, já para mostrar para vocês pelo menos uma parte mais básica de como a gente faz essas requisições, a gente pode ter um JSON localmente no nosso próprio projeto, no lugar de copiar isso tudo aqui e colocar um return com tudo isso daqui, ou seja, 143 linhas, eu vou deixar isso dentro de um arquivo JSON aqui do projeto mesmo, que vai ficar mais fácil e vai deixar o meu código mais limpo também.
E o local onde nós vamos deixar esse arquivo JSON é aqui dentro do Assets. Depois, quando a gente fizer o build de produção, tudo que tiver aqui dentro do Assets também é copiado para o build de produção. E esse arquivo também vai ser copiado para lá. Ou então você pode criar um outro arquivo do tipo TypeScript aqui e colocar também todo esse código JSON dentro do arquivo, também não tem problema nenhum, fica a gosto de como vocês quiserem. Aqui eu vou criar um outro diretório, somente para poder organizar melhor, e vou criar um arquivo que vai chamar estadosbr.json, e aqui eu posso colocar todo o meu JSON. Eu vou fazer umas mudanças básicas aqui, porque aqui tá tudo em caixa alta. Vou deixar no padrão JSON mesmo do JavaScript, então eu vou transformar isso aqui tudo em um ID minúsculo. Essa sigla também tá com S maiúsculo, vou mudar para S minúsculo, e o nome aqui também tá com N maiúsculo, e vou colocar o N minúsculo, e de resto tá tudo ok. Eu vou deixar todo o meu JSON aqui mesmo. Já tem a sigla e o nome, que é tudo que eu preciso, e ainda tem um ID também, então não tem problema nenhum. Então aqui no meu serviço, eu quero pegar todo esse conteúdo que está nesse JSON. Para isso, a gente vai precisar utilizar um request get do HTTP. Então, aqui no meu construtor, a gente já fez isso lá no componente, então são os mesmos passos para fazer isso no serviço também. Eu vou injetar o objeto HTTP do Angular aqui, e lembrando que esse objeto HTTP faz parte do módulo do HTTP Module do Angular. Então, como esse serviço faz parte desse módulo de shared, eu preciso importar o HTTP Module aqui, senão nada vai funcionar. Então é muito importante sempre ter um módulo pai aqui no módulo do nosso projeto também. Então o HTTP está pronto para ser utilizado. Aqui eu vou formatar, isso é por conta de um plugin que eu acabei instalando no Visual Studio Code. E aqui eu vou retornar a chamada do HTTP. Então nesse caso, como nós vamos obter os valores, vai ser o método get. Nesse método get, nós vamos passar o caminho desse JSON, que está dentro do assets. Então, aqui eu vou colocar assets barra dados barra estados br.json. Então, nós temos a chamada. Só que essa chamada vai retornar um objeto do tipo response. Esse response também faz parte aqui do HTTP, ou seja, é uma resposta do servidor, ainda não é o JSON em si. Então, seguindo os mesmos passos que nós fizemos para obter o CEP lá no nosso componente, nós vamos mapear essa informação. Então, essa informação, nós vamos pegar a resposta que vai vir do servidor e nós vamos pegar apenas o JSON que está vindo. Então eu vou transformar tudo isso daqui em um JSON que vai ser lido lá pelo meu componente. Então nós temos aqui o nosso serviço que está pronto. Voltando aqui no nosso Dataform, o Shared Module já está importado dentro do Dataform Module. Então eu posso simplesmente vir aqui no meu componente do Dataform Component. Nós vamos injetar esse serviço aqui no nosso construtor. Então eu vou chamar de Dropdown Service. Você pode dar o nome que você quiser, claro. Então, Dropdown Service, lembrando também de importar ele aqui em cima. Esse aqui é o import da ECMAScript 2015 e ele está pronto para ser utilizado. Para isso, eu vou criar aqui uma outra variável chamada de estados. Essa variável do tipo estados, a gente pode criar uma classe ou até mesmo uma interface TypeScript para a gente conseguir tipar nossa variável e também depois utilizar o IntelliSense lá no nosso template. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um objeto desse daqui, e aí fica também mais uma dica de produtividade. Dentro desse pacote de plugins, também tem uma dependência que é chamada de JSON to TypeScript, que é esse plugin aqui. Esse plugin a gente consegue transformar um JSON em um objeto TypeScript. Então aqui dentro do meu módulo shared, eu vou criar
mais um diretório. Vou chamar esse diretório de models. Então você vai criar uma classe, ou então também, se você quiser facilitar, você seleciona aqui o models, botão direito, e cria uma classe ou então uma interface. Nesse caso aqui vai ser NGGI no lugar de class. Eu vou criar uma interface, mais pra frente a gente pode falar da diferença de classes e interfaces. Então vai ser estado BR. Aqui eu tenho o meu estado BR model. Deixa eu voltar aqui para poder pegar novamente. O Ctrl Alt X é quando você tem o link do serviço e o Ctrl Alt V é quando você tem o JSON. Então, só para garantir, vou copiar o JSON novamente e o Ctrl Alt V. Então, eu tenho aqui o JSON já transformado na interface TypeScript. Isso é muito útil quando você tem JSONs mais complexos. Aqui são 3 campos, então era muito fácil também a gente poder fazer isso manualmente. Mas fica a dica, caso o seu objeto seja mais complexo, você ter essa possibilidade também. Aqui, se você quiser, você pode também trocar esse ID por number, que o TypeScript vai conseguir fazer essa conversão também. A diferença então de interface para classe é que a classe a gente poderia ter métodos com corpo aqui. Então a gente conseguiria ter um construtor, conseguiria ter uma implementação de uma classe normalmente. A interface nós vamos ter apenas a assinatura do que nós precisamos ter no objeto que vai implementar essa interface. Então nesse caso eu tenho só os atributos e eu posso ter, por exemplo, também apenas a assinatura do método que vai ser necessário implementar. Isso tudo são conceitos de orientação a objetos. Aqui no canal a gente tem um curso de Java também, mas qualquer linguagem orientada a objetos também vai ter o mesmo conceito. Então aqui, voltando para o meu Dataform Component, essa minha variável estado vai ser um array de estado BR, lembrando também de importar aqui em cima. Então aqui no ngOnInit, o que eu vou fazer é pegar o meu drop-down service e eu vou obter a minha lista de estados BR. E como eu falei na aula sobre buscar o CEP, a gente precisa aqui ainda se inscrever, porque esse HTTP GET que nós temos aqui no nosso serviço vai retornar um observable ou uma promise. Então não é apenas fazer a chamada. No caso do observable, a gente precisa se inscrever. Nós vamos receber dados e a gente pode pegar os estados e atribuir esses dados a essa variável. E aqui, se você quiser ainda, só para ter certeza que a gente está conseguindo consumir essa informação, fazer aqui um console log dos dados que foram enviados. Para a gente testar que está tudo funcionando ok, nós vamos fazer um ngserve, voltar aqui para o browser e a gente pode ver que os 27 estados vão estar aqui no nosso console log também. E você também pode conferir isso através da aba de redes ou network, vindo aqui em todos ou então em XHR, já que essa é uma chamada AJAX, e verificar também que o statusbr.json foi chamado e teve também a resposta com sucesso do jeito que a gente esperava. Bem, por hoje é só. Nas próximas aulas a gente continua a lógica necessária para a gente poder ter o nosso combo box de estados sendo mostrado no nosso formulário. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub e o material de apoio também está disponível lá no portal. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!